hoje tá bastante sol. Aqui tá sol aqui em Cuiabá, apesar da chuva, né? Tá chovendo agora tá parando um pouquinho, mas tava chovendo. Peguei um pouquinho de chuva, esqueci de levar meu guarda-chuva. E o meu guarda-chuva fica aqui do lado, fica aqui do meu lado aqui. Eu ponho ele aqui, mas nunca levo, né? Nunca precisa levar. E aí de repente, né, a hora que eu saí da minha sala tava chovendo bastante. Bom, mas enfim. Bom, hoje eu tava conversando com meu filho, eu tava levando ele pra escola e fiz a seguinte pergunta pra ele: qual é o seu maior desejo? E essa é uma pergunta corriqueira. Sempre eu faço essa pergunta pra ele. Sempre eu tenho feito essa pergunta pra ele: qual que é o seu maior desejo? E hoje ele falou assim pra mim: por que você tem perguntado isso pra mim? Ele falou. E eu achei interessante, né? Porque ele ficou curioso. Porque eu pergunto, mas não falo pra quê. Eu não falo por que eu tô perguntando. Eu só pergunto. E ele fala: não sei. E eu deixo quieto, não falo nada. Mudo de assunto, falo sobre outras coisas, enfim. Isso tem deixado ele bastante com a pulga atrás da orelha, né? Por que meu pai tá perguntando isso? Não tem uma resposta. Qual que é o maior desejo da gente? O que nós queremos para nós? Quais são os nossos desejos, as nossas vontades? Enfim, a gente não para pensar sobre isso. E o que nos move são justamente os nossos desejos. Então a impressão que eu tenho é que muitas das vezes nós ficamos reféns não das nossas vontades, mas das vontades que são impostas a nós. Aquelas vontades que colocam pra gente, e não aquilo que de fato a gente deseja. O que nós queremos? Eu vou dar um exemplo. Estou pensando agora, refletindo agora. Eu tô saindo aqui do meu serviço e tô indo buscar meu filho. Hoje ele vai comigo. Às vezes ele vai de ônibus, mas hoje ele pediu para eu passar lá. Eu vou passar lá. Bom, e eu tô pensando, vamos supor, eu vou lá, eu quero ir até lá, eu quero buscar meu filho. Esse é um desejo meu. Então é uma pergunta simples, mas vamos aprofundar ela um pouquinho. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Porque eu posso não querer, eu quero, porque eu gosto da companhia dele. A companhia dele pra mim é muito agradável. Eu gosto, mesmo que ele fique em silêncio, porque meu filho fala pouco, ele é quieto, mas eu gosto da presença dele. A presença dele me traz uma satisfação muito grande. Então eu quero buscá-lo. Por isso, porque eu gosto da presença dele. Quando eu vou embora sozinho para casa, eu sinto falta dele. Então, nesse ponto, ele é muito importante para mim. Então, veja que uma simples pergunta, eu aprofundei bastante nos meus sentimentos, nas minhas vontades, o que eu quero. Então, olha só, eu vou buscar meu filho e isso me traz uma satisfação. E essa minha satisfação me traz uma felicidade. Então, qual é o meu desejo nesse momento? Buscar meu filho, para estar junto com ele, porque isso me traz satisfação. E para ele estar comigo traz satisfação? Essa é uma resposta que ele tem que dar. Não cabe a mim exigir, ou não cabe a mim dar alguma resposta para ele sobre isso. Isso é algo dele. Então é muito pessoal. O que traz satisfação para mim é meu. Eu posso
compartilhar com as pessoas, mas ninguém vai sentir o que eu sinto quando eu faço algo, quando eu desejo algo. Agora, quando a gente pergunta qual é o maior desejo, então aí sim essa pergunta ela fica muito mais profunda. Porque se com uma simples atitude, uma simples ação de ir buscar o meu filho, eu sinto que esse é um desejo meu pela presença dele, então qual é o meu maior desejo? Então, se nós olharmos os nossos desejos, pequenos desejos do dia a dia, eles nos trazem satisfações, felicidades, quando nós conseguimos concretizar esses desejos. Então, o meu maior desejo é ser feliz. É ser feliz. As pequenas satisfações me trazem felicidades, não tenham dúvida disso. Assim como o meu maior desejo é viver plenamente a felicidade. Agora, como viver a plena felicidade? O que é a plena felicidade? Porque para a gente poder viver algo, é importante que a gente saiba o que é esse algo. Será que viver a plena felicidade é não ter infelicidades, digamos assim? Né? Por exemplo, um médico, ele está no seu plantão e durante o seu plantão, vamos pensar num plantão noturno, né? Chega, por exemplo, vamos mexer com a parte mais sensível da gente, com a nossa parte mais sensível, né? Pegando mesmo pela sensibilidade, né? Chega uma criança, né, passando mal ou acidentada, alguma coisa assim. E esse médico, ele cuida dessa criança. Ele trata essa criança. E ele consegue estabilizar essa criança. Enfim, ele consegue resolver o problema que aquela criança está passando. Será que esse médico, será que era um desejo do médico que chegasse uma criança? Claro que não. A gente não consegue nem pensar numa coisa dessa. Será que era desejo do médico estar ali no plantão noturno? Também não. Ele queria estar com a família dele. Então veja que o desejo desse médico não era estar no plantão e não era que chegasse uma criança na hora do plantão, mas ele estava ali. Ele estava no seu plantão e chegou uma criança. Aí a gente pode fazer uma outra pergunta. Ele ficou feliz ao cuidar da criança? Então aqui a gente pode dizer sim, ele ficou feliz, porque a criança estabilizou, porque ele conseguiu resolver o problema daquela criança. Então olha só, ele ficou feliz, ele teve uma felicidade por cuidar, por tratar dessa criança. Conseguimos perceber que a felicidade não estava associada a um desejo dele, mas sim a resolver algo que estava nas mãos dele. Então ele colocou a operosidade a serviço dele. Então ele deixou, ele permitiu que a virtude da operosidade
fosse desenvolvida. Então, com o desenvolvimento da operosidade, ele conseguiu encontrar a felicidade por ser útil, a felicidade por utilizar os seus conhecimentos médicos para resolver o problema de um paciente. Conseguimos perceber que então não estava associado ao desejo dele. E é interessante quando a gente pensa nisso, porque daí nós conseguimos perceber que nem tudo aquilo que nós desejamos, a felicidade, ela não é proporcionada pela satisfação dos nossos desejos, simplesmente. E às vezes a satisfação de desejos não nos traz felicidade. Vou dar um exemplo. Eu não bebo, mas eu posso desejar beber. Se eu desejar beber, isso vai me trazer felicidade? Não. Vamos supor que eu bebesse. Eu poderia, por exemplo, desestabilizar minha família. Eu poderia ser um problema social. Eu poderia não conseguir desenvolver o meu trabalho. Mas eu satisfiz o meu desejo. Então nós conseguimos perceber que nem sempre a satisfação dos desejos nos traz felicidade. Muitas das vezes pode não trazer a felicidade. Então a nossa felicidade não está associada à satisfação de desejos. E a felicidade nem sempre está associada também a situações que nós queríamos passar. Como é o caso do médico que eu falei. Então, no caso do médico, como ele conquistou a felicidade? Se colocando à disposição para ser útil, ou seja, mais uma vez, desenvolvendo a sua operosidade, trabalhando, sendo útil, fazendo aquilo que ele estudou, que ele se propôs a fazer. E com isso, ele alcançou a felicidade. E nós? Como nós podemos alcançar a felicidade? Da mesma forma que o médico. Não necessariamente por satisfazer os nossos desejos, mas por sermos úteis, por colocarmos a virtude e a operosidade a nosso serviço, tá? É claro que aqui eu estou pegando só o caso da operosidade, da virtude e operosidade. Tem outras virtudes. Desenvolver outras virtudes pode nos trazer felicidade, sim, sem dúvida, mas aqui eu estou concentrado na operosidade, tá? Então é isso que eu, nesse meu percurso, vocês estão vendo, eu estou passando várias vezes pelo mesmo local, estou procurando um lugar para parar o carro, né, para poder pegar meu filho na escola. Eu não paro em fila dupla, eu sou bastante chato com relação a isso. Vou tentar um caminho alternativo aqui para tentar parar, tá? Mas eu posso dizer o seguinte, que ficar dando voltas para tentar parar num lugar para pegar meu filho na escola não está me trazendo insatisfação, não está me trazendo tristeza, porque eu sei que no final a minha satisfação é estar com o meu filho enquanto ele
junto com ele indo para casa, pra gente ir almoçar. Então, eu não queria estar Então, a primeira pergunta é: eu quero pegar meu filho na escola? Esse é meu desejo? Sim, agora tô parado, tá? Tô estacionado aqui. Sim, esse é meu desejo. O meu desejo é pegar meu filho na escola para estar com ele, para irmos juntos para casa. Agora, era meu desejo pegar trânsito, procurar lugar para estacionar? Não, isso não era meu desejo. Isso não é o que eu queria. Mas a satisfação de estar com o meu filho me fez desenvolver a operosidade para alcançar a felicidade. Então eu desenvolvi nesse trajeto a operosidade, não como médico, claro, né? Mas a meu modo, dirigindo o carro, trabalhando para que eu pudesse então chegar aqui na escola e esperar o meu filho para que nós juntos possamos ir então para casa. Essa é a minha felicidade. É uma felicidade relativa, mas é uma felicidade. Tá bom? Então, é isso. Essa foi nossa conversa no trânsito de hoje, tá? Um abração para vocês, tudo de bom.